Se alguém lhe apresentasse uma oportunidade de investimento em uma empresa, a qual essa empresa, ela no melhor ano de sua história, ela obteve um lucro líquido de 1,080 bilhão de reais. E esse ano seria o ano de 2019. E no ano seguinte, essa mesma empresa, ela reportou um lucro de 996 milhões de reais. Uma diferença de menos de 8%. Mas em comparação ao ano anterior, que foi o melhor ano de sua história, ela se encontrava no pior ano da sua história. Um ano marcado de problemas, um ano onde podemos titular como uma tempestade perfeita que impactaram diretamente essa empresa. O que você me diria? E essa empresa é a Sanepar. Não é segredo para ninguém as dificuldades as quais Sanepar vem enfrentando desde o ano de 2020, aonde ela enfrentou, além da crise mundial de saúde a qual nós vivemos, ela também enfrentou problemas com interferência estatal e a crise hídrica, que é a maior enfrentada pelo Estado e por Sanepar desde o ano de 1931. E desde o ano passado, o preço das ações da Sanepar vem caindo e nós chegamos hoje, quando tomamos por base o início de 2020, uma queda de quase 50% no preço das ações. E fique comigo até o final deste vídeo, porque nós iremos olhar os números de Sanepar e iremos conferir se houve perdas de fundamentos, os quais justificam tamanha queda no preço de suas ações. Meu nome é Jefferson Moraes, você está no canal Prosperando com Ação. Quero aqui agradecer a você que se inscreveu, você que tem curtido os nossos vídeos e você que não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative o sino de notificações para que você seja notificado dos próximos conteúdos. Eu quero compartilhar agora na sua tela o gráfico onde nós vamos observar justamente isso, essa queda dos preços das ações da Sanepar que já ocorrem há mais de um ano. Acompanhe aí na sua tela. Como você pode acompanhar agora na sua tela, você verifica aí o gráfico dos preços das ações da Sanepar já no final de fevereiro, porque pós-fevereiro, na volta do carnaval, todo mundo deve se lembrar, né? Ou quem não se lembra deve pelo menos ter ouvido falar daquele período qual dos circuit breaks, os quais nós tivemos ali uma forte queda em todas as bolsas do mundo. E você observa que quando nós pegamos esse ponto, aonde nós chegamos nas máximas dos preços das ações da Sanepar e você compara com o dia de hoje, você observa que há uma queda de quase 50% nos preços das ações. E é isso que nós iremos observar nesse vídeo. Iremos agora acompanhar estes resultados, essas comparações, para que possamos entender se de fato é justificada toda essa queda ou não. Agora você acompanha na sua tela a receita líquida e a comparação do ano de 2018, 19 e 20. É importante que a gente venha de forma rápida, sucinta, passar por alguns números para que a gente possa comparar com a queda dos preços das ações e que possamos, no final deste vídeo, chegar a um raciocínio, a uma decisão sobre se de fato o que tem apresentado na tela do computador, na tela do seu home broker, realmente reflete o valor da companhia Sanepar. Nós temos aí o ano de 2019 para o ano de 2020, uma variação na receita líquida, né? Aonde que, mesmo com o pior ano da história de Sanepar, o ano de 2020, se nós saímos do ano de 2019 como um ano perfeito, um ano onde a empresa ela teve o seu melhor ano, nós nos deparamos com o ano seguinte, o ano de 2020, como o pior ano de toda a sua história, tendo em vista aquilo que nós já mencionamos no início do vídeo, aonde a empresa ela passou e tem passado por uma tempestade perfeita. Mas mesmo assim, quando comparamos 2019 com 2020, a receita líquida da Sanepar ainda subiu. Nós tivemos uma variação positiva de 1,6%. Já quando nós passamos para o EBITDA e a margem EBITDA, nós percebemos aí uma variação muito pequena, tendo em vista
vista a crise enfrentada pela companhia. Nós saímos aí no ano de 2019 de um EBITDA de 1.972 milhões para 1.932 milhões, uma diferença de 2%. E isso, quando você compara o melhor ano com o pior ano de história de uma empresa, isso aqui só tende a comprovar a resiliência que a empresa detém frente às suas atividades. Saímos também de uma margem, EBITDA de 41,8% para 40,3%. Já quando passamos pelo lucro líquido e a margem líquida, é aquilo que nós falamos no início do vídeo. A gente observa o forte crescimento do ano de 2018 comparado com 2019. E nós saímos ali de um lucro líquido de 892 milhões para 1 bilhão e 80 milhões. E na crise, no pior ano, conforme a gente tem aqui reiterado inúmeras vezes durante esse vídeo, a queda foi de menos de 8%, ao ponto que o lucro líquido do ano de 2020 foi de 996 milhões de reais. Já quando passamos pelos custos e pelas despesas operacionais, aí é bom a gente ressaltar que houve a questão do rodízio, então a tendência dos custos também diminuírem, tendo em vista que o fornecimento, principalmente de água, ele foi reduzido, mas mesmo assim a gente vê aí uma variação de 4,2% em comparação ao ano de 2019. Quando mencionamos a geração de caixa, é um ponto muito interessante, porque mesmo tendo a empresa estado durante todo o ano de 2020 na situação a qual enfrentou e ainda está enfrentando uma situação difícil, você percebe que a geração de caixa da empresa, ela foi superior ao ano de 2019, o melhor ano, foi superior de 9,2%. Isso demonstra a força da empresa, a força da companhia. Falando agora sobre a dívida líquida e alavancagem, nós percebemos que a empresa ela se manteve no mesmo nível de endividamento e, por sinal, extremamente saudável, principalmente tendo em vista que a Sanepar se encontra num setor perene, de receitas mais previsíveis, e essa alavancagem a qual a Sanepar detém hoje, ela é muito saudável, tendo em vista o que foi mencionado agora. Antes de irmos para os destaques do ano de 2021, que nós já temos os resultados dos 6 primeiros meses, quero mostrar para você os destaques, para que você tenha uma melhor compreensão da comparação do exercício do ano de 2020 com o exercício do ano de 2019. Nós podemos perceber aí esses principais 3 destaques, que foi um crescimento de receita líquida na ordem de 1,6%, uma redução do EBITDA de 2% e uma redução no lucro líquido de menos 7,7%. É importante mencionar que o que nós estamos fazendo aqui, de forma sucinta, é passar pelos resultados desses últimos 2 anos e meio de Sanepar e que existem outras situações, outras questões da empresa que devem também ser levadas em consideração, mas que em outros vídeos poderemos abordar de forma mais aprofundada, como é o caso das obras de expansão a qual a Sanepar ela tem executado, o programa PAI, que é o programa de aposentadoria incentivada, onde que no ano de 2020 houve uma grande saída de caixa da empresa para a implementação deste programa, o payout da empresa que foi reduzido e consequentemente os dividendos também foram reduzidos porque a empresa ela distribui conforme o payout determinado, extras e outras questões que poderão ser abordadas em outros vídeos. E você acompanha agora na sua tela um gráfico onde ele traz de forma muito clara como que vem se comportando a receita líquida da empresa, os custos e o lucro líquido de Sanepar desde o ano de 2008. Eu sou sócio de Sanepar já há mais tempo, antes da queda, antes do ano de 2019, e esse gráfico é o qual eu venho acompanhando há um bom tempo e a cada ano que passa ele nos surpreende mais. E neste gráfico nós podemos observar a evolução da receita líquida, dos custos e também do lucro líquido de Sanepar. E é impressionante como que Sanepar, ano após ano, entregando resultados sólidos e consistentes. Quando você pega a comparação de 2019 para 2020, é impressionante como mesmo com um ano desafiador, com um ano tão difícil, Sanepar ainda conseguiu aumentar a sua
sua receita líquida. E agora você tem os destaques da comparação dos 6 primeiros meses deste ano de 2021, com os 6 primeiros meses do ano passado, que na comparação, mesmo ainda a Sanepar enfrentando ainda alguns problemas, inclusive a questão do rodízio aí está novamente em pauta, nós temos aí um acréscimo em comparação semestral, nós temos aí 4,3% de crescimento de receita líquida, 11,2% de crescimento de EBITDA e mais 7% de crescimento do lucro líquido comparado semestre com semestre. Outro ponto importante é o crescimento de 24,7% nos investimentos já nos 6 primeiros meses desse ano. Este vídeo ele não tem o intuito de falar que os problemas não existem ou que Sanepar não se encontra em um momento de crise. Pelo contrário, esse vídeo ele tem o objetivo que mesmo diante de tantos problemas, de tantas situações adversas, uma tempestade perfeita, a companhia vem entregando resultados e que os preços os quais vemos em tela nem sempre justificam o valor de uma companhia, como por exemplo no caso de Sanepar. Lembrando que esse vídeo ele não é recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi relevante para você de alguma forma e você quer que venhamos nos aprofundar em algum dos pontos aqui mencionados ou até mesmo não mencionados, utilize os comentários para você lá colocar a sua opinião, pode deixar suas sugestões, para você colocar suas questões, as suas perguntas, para que possamos trazer aqui nos próximos vídeos. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative o sino de notificações para que você seja notificado dos próximos conteúdos. E não se esqueça de deixar o seu like. E nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.